Bom, agora vamos resolver as questões sobre competição e cooperação, né? Beleza? Vamos para a primeira questão. Tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. Em nossa sociedade, percebe-se uma supervalorização do trabalho em detrimento do lazer. Valorizar o lazer e seus diferentes campos de interesse é uma característica atribuída a que dimensão social do esporte? Bom, já falei isso várias vezes para vocês, né? Vocês já devem saber que as dimensões sociais do esporte são três: o esporte participação, o esporte performance e o esporte educação. O que está relacionado ao lazer é qual? É o esporte participação, né? Beleza? Então vamos lá, próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. A respeito da competição em esportes individuais, assinale a opção correta. A rivalidade gerada nas competições não é estimulante para atingir a perfeição. Bom, justamente o oposto, né? A gente sabe que a competição numa determinado esporte, numa determinada modalidade, é o que estimula as pessoas a querer estar sempre melhorando, né? Que é para vencer, que é para superar os limites. Inclusive, como a gente viu lá na aula, é por isso que a competição ela não deve ser eliminada da aula. Os jogos não devem ser apenas cooperativos. Tem que haver tanto a competição quanto a cooperação. E o professor deve saber misturar essas duas coisas, né? Deve saber usar as duas. Não fazer só competição nem só cooperação. Sem competição, uma aula de educação física sem competição vai ter pouco estímulo para os alunos. Letra B. Um elemento comum da competição nos esportes individuais consiste no envolvimento das pessoas em prol do alcance de um objetivo comum. É lógico que não, né? Isso aqui é os esportes coletivos, né? Individual é individual, como o próprio nome está dizendo, é individual. Letra C. Os reforços, como pontos de vitórias, geralmente são distribuídos de maneira desigual entre os participantes com base em seu desempenho competitivo. Verdade. Os reforços, o que são os reforços? Reforço é como se fosse o estímulo, né, para uma pessoa. É a recompensa. O reforço é como se fosse a recompensa. E as recompensas realmente são dadas desigualmente, de acordo com a posição de cada um. Quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, quem chegou por último. Eles não têm a mesma recompensa, né? Num esporte competitivo, lógico que não. Então a resposta é a letra C. Letra D. Os esportes individuais não se incluem na categoria de jogo. Lógico que o esporte individual é um jogo, né? Então letra D não. Letra E. A conotação extremamente competitiva dos jogos individuais evidencia uma prática mais lúdica e pouco produtiva. É justamente o oposto. Então, não. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. No que diz respeito à combinação entre competição e cooperação, assinale a opção correta. Associar competição e cooperação, como ocorre em esportes coletivos, pode apresentar contradições. A atividade é competitiva, mas os participantes são cooperativos. Bom, fica uma duvidazinha aí. Vamos para continuar lendo. Letra B. Mesmo associados, competição e cooperação são opostas e independentes. A exemplo da situação em que há cooperação no grupo para vencer o jogo, mas há competição para obter a posse de bola. Bom, nesse caso está errado, porque não é. A competição e a cooperação elas não são independentes, pelo contrário. No esporte coletivo, por exemplo, uma depende da outra. Você tem que cooperar para poder competir. Então elas não são independentes. Beleza? Letra C. A combinação de competição e cooperação focada na melhoria dos resultados físicos, emocionais e sociais incentiva a superação de desafios, porém aumenta a rivalidade, uma vez que se procura assegurar que o desempenho do outro não seja bom. Bom, veja bem, você tem que pensar o seguinte: essa questão aqui
tá meio complicadazinha porque você fica pensando na situação real. E aí você pensa, realmente é verdade. Se eu faço uma competição, isso acontece. Mas isso é a falha da competição. A competição não é para ser assim, não é o correto. O correto é a competição, as pessoas devem competir com lealdade entre elas, né? E é isso que o professor deve ensinar, que tem que haver a competição, mas a competição com lealdade. Então a letra C, ela pode até acontecer nas aulas, pode até acontecer na vida real, mas não é o correto. Uma competição não é isso. Então a letra C está errada. Letra D. Um método para a combinação de competição e cooperação consiste em utilizar a competição entre grupos, que favorece a cooperação intergrupal, apesar dos inconvenientes da competição interpessoal. Também você pode parecer que está correta essa aqui, mas não, porque não é um inconveniente a competição interpessoal. A competição tem que existir. Não está errada não, tem que existir. Letra E. Na combinação entre competição e cooperação, o objetivo pelo qual se compete é mais importante que as pessoas. Lógico que não, né? Totalmente errada a letra E, não dá nem para confundir aqui. Bom, só sobrou a letra A que a gente ia ficar em dúvida. É o seguinte, associar competição e cooperação, como ocorre em esportes coletivos, pode apresentar contradições. A atividade é competitiva, mas os participantes são cooperativos. Tá certo. Você pode achar essa palavra contradição significar que é uma coisa ruim, mas não. Tá só falando que é oposto, contradição. Uma coisa é oposta à outra, a competição e a cooperação. A atividade é competitiva, mas os participantes são cooperativos. E realmente, uma coisa é oposta à outra, mas cabe ao professor mostrar que as duas coisas, apesar de serem opostas, se complementam. São dependentes uma da outra. Beleza? Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Considerando-se que a competição e a cooperação, apesar de serem conceitos contrastantes, podem atuar conjuntamente, tá vendo? Eu acabei de falar, apesar de serem opostos, contrastantes, podem atuar conjuntamente nas aulas de educação física, desde que estejam voltadas ao mesmo propósito. É correto afirmar que o envolvimento dos alunos em situações de competição e cooperação, letra A, traz de forma generalizada o sentimento de vitória e de satisfação evidenciado no divertimento para todos os participantes? Não. Isso aqui seria o conceito de jogos cooperativos, né? Quando você exclui totalmente a competição. E aí todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. É aquele conceito, mas é um conceito muito, como é que eu posso dizer, inviável. Então, na competição não. Na competição existe um grupo que ganha e um grupo que perde. Então não posso dizer que traz de forma generalizada o sentimento de vitória, né? Letra B. Ocasiona geralmente conflitos e rivalidade, como por exemplo um aluno empurrar outro ou tirar a bola do outro durante a atividade esportiva, como eu falei para você também. Na prática, pode até acontecer isso, mas isso não é o correto, então não é a letra B. Um jogo competitivo não vai ocasionar geralmente conflito e rivalidade, não. Pelo contrário, o professor tem que ensinar a eles como competir lealmente, né? Com lealdade. Letra C. Acentua normalmente o surgimento de dúvidas sobre, por exemplo, quem chegou primeiro na competição de natação ou se a bola caiu dentro ou fora do campo. Também não. Isso aqui é o erro, não é o certo. Não é o certo a competição, isso aqui é a forma errada. Então você não vem a dizer que a competição é isso. Isso aqui é o erro da competição. É quando ela está tendo sido feita de forma errada. Letra D. Propicia em situações de respeito às regras e aos outros oportunidades criativas e a prática de ações e relações. Exatamente. A competição, as pessoas seguem as regras de maneira leal. Então é isso aí que a competição vai ensinar. A competição juntamente com a cooperação, beleza? Tranquilo, próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. Um professor, ao planejar sua aula para trabalhar com o tópico A, inclusão no esporte, no ensino fundamental, deve ter em mente os princípios de não seleção e da aprendizagem, além do... Bom, isso aqui é muito simples, né? Logicamente que não é o princípio da exclusão. Logicamente que é o princípio da inclusão. Então só sobra a letra A e letra C.
Participação parcial, ou seja, participação só de alguns? Não. Participação significativa. E ludicidade, e não rendimento, né? Então, letra C. Está muito fácil. Inclusive, essa questão aí é da UES, né? A UES costuma ter questões assim muito fáceis. Então, isso não quer dizer também que é uma coisa boa. Porque eu, particularmente, não gosto de prova com questões fáceis. Porque questão fácil, qualquer erro pode matar você. Então, vamos lá. Próxima questão. Pausou. Agora vamos para a resolução. Nos jogos cooperativos, o resultado representa a ideia de que todos ganham e que não há perdedores. Já os jogos competitivos, quando bem ensinados, representam uma preparação para enfrentar desafios, enfocando autossuperação, perseverança e determinação. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Competição é um processo de interação social em que as ações são compartilhadas e os objetivos são comuns, uma vez que todos tentam alcançar uma meta. Não é isso, né? Isso aí está mais para o conceito de cooperação, porque na competição pode até os objetivos serem comuns, ou seja, todo mundo ter o mesmo objetivo e todo mundo, por exemplo, na corrida, todo mundo quer chegar em primeiro, então todo mundo tem o mesmo objetivo, os objetivos são comuns e todos tentam alcançar a meta, porém as ações não são compartilhadas, é individualmente, cada um buscando o seu objetivo, beleza? Letra B. Cooperação é um processo de interação social em que os objetivos se excluem mutuamente e as ações são isoladas ou se opõem umas às outras. Ó, o oposto, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui não é cooperação, isso aqui tá mais para competição. Letra C. Competição e cooperação são determinadas por fatores inerentes ao ser humano. Essa alternativa aí ficou muito aberta, né? Ficou muito assim abrangente, difícil de você definir. Vamos para a próxima. Letra D. Cooperação e competição são partes do mesmo todo, o que permite certo intercâmbio de características entre esses dois conceitos. Correto. A alternativa é a letra D. É justamente isso. A competição e cooperação são partes do mesmo todo, ou seja, estão complementadas e que permite certo intercâmbio de características entre si. Por exemplo, tanto na competição quanto na cooperação, eles têm objetivos em comum, né? Letra E. Em jogos cooperativos, no final de uma partida, a equipe vencedora ensina a equipe perdedora as estratégias do tacho certo utilizado. Não. Nos jogos cooperativos não existe equipe perdedora. Então, essa questão aqui matou aqui letra D, beleza? Próxima questão. Pausou. Agora vamos para a resolução. O ato de cooperar, por exemplo, quanta habilidade exige? O ato de cooperar, por exemplo, quanta habilidade exige? Apesar de investir nas atividades de competição em menor proporção, não deixamos de fazê-lo, pois acreditamos que não será negando a competição que ensinaremos a cooperação. Muitas vezes ocorre justamente o contrário. Assinale a alternativa que expressa a correta interpretação desse trecho. Letra A. Cooperar é uma habilidade de difícil aprendizado, e esse aprendizado só é possível quando o professor de educação física utiliza atividades competitivas. Bom, isso aqui na verdade está mais para uma questão de interpretação textual, né? Ele dá o texto em cima e embaixo pergunta o que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer na letra A? Não. Letra B. Cooperar é uma habilidade de difícil aprendizagem. E esse aprendizado é inviabilizado na educação física quando o professor utiliza atividades competitivas. Essa aqui não mesmo, né? A A pode até ficar parecida, mas você lendo com calma você vai ver que não. Letra C. Cooperar é uma habilidade de difícil aprendizado, mas esse aprendizado é acelerado nas aulas de educação física quando o professor utiliza atividades competitivas. Ele também não disse isso no texto. D. Aprender a cooperar é um objetivo de ensino presente nas aulas de educação física e para atingir o professor pode levar os alunos a vivenciarem atividades competitivas. Foi justamente isso que ele disse lá na questão lá em cima. Pode ler com calma para ver. E letra E, aprender a cooperar o objetivo de ensino presente nas aulas de educação física e para atingir o professor não pode levar os alunos... Não, justamente que não. Veja bem, olha aqui, ó. O ato de cooperar, apesar de investir nas aulas de educação física,
Apesar de investir nas atividades de competição em menor proporção, não deixamos de fazê-lo, pois acreditamos que não será negando a competição que ensinaremos a cooperação. Muitas vezes ocorre justamente o contrário, ou seja, eu posso, não é obrigatório, mas eu posso usar a competição para ensinar a cooperação. É justamente isso que a AD está dizendo. Beleza? Próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. 1. Embora o sentido de competição esteja enraizado na prática desportiva, o profissional de educação física deve dar aos esportes adaptados o sentido mais amplo possível, adotando para abranger não só as experiências de competição, mas também as que envolvam atividades recreativas para o tempo de lazer e permitem ao deficiente ter uma vida saudável. Correto? É lógico que está correto, né? Não tem nada de errado aí. 2. A modificação das atividades por parte do profissional de educação física deve permitir a participação do aluno, caso este não consiga realizar a tarefa em função da deficiência, e valorizar com o treinamento e incentivo dentro dos níveis de habilidade que os deficientes conseguem atingir. Também nenhum erro, beleza. Então a gente já sabe que as duas estão corretas, já exclui letra C, letra D e letra E, fica só letra A e B. Proporções, as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. A resposta é justamente a letra A. As duas são verdadeiras e a 2 justifica a 1. Ou seja, a 1 acontece por causa da 2. Beleza? Próxima questão. Pausou. E agora vamos para a resolução. Sobre a ideia que fundamenta os jogos cooperativos, é possível considerar que, letra A, é preciso valorizar a cooperação em detrimento da competição e que a primeira, mas não a segunda, leva a maior coordenação de esforços entre os membros participantes. Aí você vai pensar, não, a gente não tem que excluir a competição da aula de educação física, tem que cooperar, mas não é isso que a questão está perguntando. Preste atenção, cuidado para não errar essas besteiras. Sobre a ideia que fundamenta os jogos cooperativos. Ele não está perguntando como é a sua aula de educação física, ele está perguntando como é os jogos cooperativos. É justamente a letra A, ó. Valorizar a cooperação em detrimento da competição, beleza? B. Os jogos cooperativos apresentam menor possibilidade de serem divertidos para os participantes, pois podem gerar sentimentos de derrota. Lógico que não, né? Cooperativo não tem derrota. C. É preciso trabalhar os valores que norteiam a sociedade na qual se vive, de tal forma que as crianças precisam aprender a competir uma vez que... Não, lógico que não. D. Em esportes coletivos é preciso incentivar a realização de fundamentos técnicos que propiciam a participação de vários membros, como arremesso em detrimento daqueles que valorizam o individualismo, como o drible. Realização de fundamentos técnicos, não, porque até porque o jogo é cooperativo, não é competitivo, então não cabe muito essa ideia de fundamentos técnicos, beleza? Próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. Assinale a opção que apresenta caráter pedagógico para o esporte de rendimento no cenário escolar atual. Cada indivíduo deve render o mais que pode, propiciando que o processo da prática e o desenvolvimento da técnica estejam subordinados inconscientemente ao ideal de corpo de atleta. Logicamente que não. B. Deve-se priorizar o esporte de rendimento como racionalização do jogo, visando assim o comportamento lúdico em sua forma pura, como dimensão do humano. A gente deve priorizar o esporte de rendimento na escola? Não, lógico que não. C. O esporte de rendimento deve ser entendido em todas as suas implicações, a fim de que se diversifique sua apropriação pelos alunos e assim seja problematizada sua prática cultural na sociedade. Correto, letra C. É assim que o esporte deve ser trabalhado hoje. D. Deve-se buscar o máximo rendimento na competição? Não. E. Como o rendimento está condicionado à capacidade física, a especificidade e a função da educação física na escola deve ser a promoção da saúde. Não. Hoje em dia está mais ligado a essa aqui. Beleza? Então as questões sobre competição e cooperação eram só essas aí que tinha.
Até o próximo conteúdo. Valeu!